Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo vamos encerrar nossa série especial sobre o passé composé. Nas aulas anteriores, a gente viu como usar o auxiliar être e o auxiliar avoir. Se você ainda não assistiu, recomendo muito que veja esses vídeos antes de continuar. Hoje a gente vai colocar tudo isso em prática com 3 exercícios inéditos. Além de te ajudar a treinar, esses exercícios vão também servir para revisar alguns pontos importantes, especialmente as exceções. Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você curte o conteúdo e quer apoiar meu trabalho, deixe like e comentário. Você também pode se juntar a nós em nossas redes sociais, todos os links estão na descrição. Sem mais delongas, bora lá! Para a gente aquecer pouco, vamos começar com exercício simples, mas eficaz. Você está pronto? Pronta? Então, aqui vai a tarefa. Conjugue os verbos entre parênteses no passé composé. Fique atento ao uso do auxiliar correto, pode ser être ou avoir, dependendo do verbo. E cuidado com os particípios passados irregulares, teremos alguns deles no exercício. Hier, j'ai fini mon livre. Hier, j'ai fini mon livre. Elle est partie tôt ce matin. Elle est partie tôt ce matin. Lembre-se, como o auxiliar être, o participio passado deve concordar como sujeito. Aqui, elle é sujeito feminino, então eu acrescento e no final do participio passado. Nous avons pris le métro. Nous avons pris le métro. Mes amis sont arrivés en retard. Mes amis sont arrivés en retard. Lembre-se de novo como auxiliar être, o participio passado deve concordar como sujeito. Aqui, mes amis sujeito masculino plural, então eu adiciono s no final do participio passado. Tu as vu ce film au cinéma? Tu as vu ce film au cinéma? Elle a monté la valise à l'étage. Elle a monté la valise à l'étage. Essa frase te causou algum problema? Se sim, é totalmente normal. O verbo monter, subir, faz parte daqueles verbos que podem se conjugar com os dois auxiliares. Você se lembra da regra que nos permite escolher o auxiliar? Isso depende da presença ou não de COD, complemento de objeto direto na frase. Para testar, eu devo conjugar o verbo como auxiliar avoir e fazer a pergunta quoi ou que. Isso dá elle a monté quoi? Elle a subi o que? La valise, a mala. A pergunta faz sentido, a resposta também, então la valise é COD. Portanto, neste caso, eu devo usar o auxiliar avoir.
Por outro lado, na ausência de COD, eu usaria o auxiliar être. Por exemplo, elle est montée à l'étage. Elle est montée à l'étage. De fato, não podemos dizer elle est montée quoi. A pergunta correta é elle est montée où? Ela subiu para onde? Então, neste caso, não há COD na frase. Neste segundo exercício, você vai precisar transformar frases escritas no presente para o passé composé. Vou te mostrar um exemplo. A frase escrita no presente je prends un taxi, virá j'ai pris un taxi no passé composé. Tudo certo? Então, vamos lá. Tu as fait du sport. Tu as fait du sport. Elle est allée à la plage. Elle est allée à la plage. Nous avons bu une caipirinha. Nous avons bu une caipirinha. Lola s'est lavé les mains. Lola s'est lavé les mains. Lembre-se, como auxiliar être, quando verbo pronominal é seguido por COD, não fazemos a concordância entre o particípio passado e o sujeito. Assim, o particípio passado laver não recebe a marca do feminino. Por outro lado, se eu retirar o COD, eu devo fazer a concordância. Assim, Lola s'est lavé. Lola s'est lavé como E no final do particípio passado. Les étudiants n'ont pas compris l'exercice. Les étudiants n'ont pas compris l'exercice. E aí, você colocou as marcas da negação no lugar certo? Lembre-se, as marcas da negação devem enquadrar o auxiliar. Outro exemplo, j'ai eu le rhume. J'ai eu le rhume virá je n'ai pas eu le rhume. Je n'ai pas eu le rhume. Ils se sont téléphonés. Ils se sont téléphonés. Como auxiliar être, alguns verbos pronominais fazem exceção. Mais especificamente, como esses verbos especiais, não devemos concordar o particípio passado como sujeito. Como já mencionei na aula anterior, eu recomendo que você aprenda essa lista de verbos de cor. De fato, a regra é bem complexa, mas envolve apenas um pequeno número de verbos. Então, você não precisa se preocupar com o jargão técnico da gramática. Mas saiba que essa exceção também se aplica a outros verbos pronominais, como se parler, s'écrire, se sourire, se mentir, etc. Coloquei a lista completa na descrição. Tudo certo até aqui? Então vamos para o último exercício. Neste último exercício, vamos completar um diálogo no passé composé e depois vamos ensinar juntos. Antes de começar, só uma observação. Toda vez que você tiver que conjugar um verbo como o pronome on, conjugue como se fosse o pronome il
ou seja, na terceira pessoa do singular. Eu escolhi de propósito frases em que o pronome on equivale a il, então não precisa se preocupar com o plural nestes casos. Aliás, se você tiver dúvidas sobre esse pronome, que às vezes equivale a il e outras vezes a nous, fique tranquilo, a gente vai falar sobre esse pronome específico do francês em uma outra aula futura. Allez, vamos começar conjugando os verbos do diálogo. Salut, tu as passé un bon week-end? Salut, tu as passé un bon week-end? Oui, super. Je suis allée à la montagne avec des amis. Et toi? Oui, super. Je suis allée à la montagne avec des amis. Et toi? Moi aussi, j'ai passé un bon week-end. Moi aussi, j'ai passé un bon week-end. J'ai eu du monde à la maison samedi soir. J'ai eu du monde à la maison samedi soir. On a regardé un film. On a regardé un film. Lequel? Lequel? Les choristes. Tu le connais? Les choristes, tu le connais? Bien sûr, je l'ai vu il y a longtemps. Bien sûr, je l'ai vu il y a longtemps. Mais je m'en souviens bien. Mais je m'en souviens bien. Et ta rando alors? Elle s'est bien passée? Et ta rando alors? Elle s'est bien passée? Oui, nous sommes partis tôt le matin et nous avons marché pendant 4 heures. Oui, nous sommes partis tôt le matin et nous avons marché pendant 4 heures. Les montagnes que nous avons vues étaient magnifiques. Les montagnes que nous avons vues étaient magnifiques. Lembrece, COD colocado antes do auxiliar avoir implica fazer a concordância entre o participio passado e o COD. Assim, na nossa frase, o COD les montagnes está colocado antes do auxiliar avoir. Les montagnes sendo substantivo feminino plural e o adicionei e e s no final do participio passado vu. Oh, quelle chance! Tu as pris des photos? Oh, quelle chance! Tu as pris des photos? Oui, regarde, il y avait plein de neige. Oui, regarde, il y avait plein de neige. C'est superbe. Vous avez été vraiment chanceux. C'est superbe. Vous avez été vraiment chanceux. Vous êtes resté combien de temps? Vous êtes resté combien de temps?
Nous sommes restés jusqu'à dimanche soir. Nous sommes restés jusqu'à dimanche soir. On a bien profité. On a bien profité. Tu m'as donné envie. Tu m'as donné envie. J'ai besoin de prendre l'air, moi aussi. J'ai besoin de prendre l'air, moi aussi. La prochaine fois, viens avec nous. La prochaine fois, viens avec nous. E aí, tudo bem? Agora é hora de praticar sua pronúncia e entonação. Para isso, convido você a ler o diálogo comigo. Vou fazer Claire e você será Thomas. Vou te dar tempo para ler, mas claro, se você precisar de mais tempo, não hesite em pausar o vídeo quando necessário. Você está pronto, Thomas? Então, vamos lá. Salut! Tu as passé un bon week-end? Moi aussi, j'ai passé un bon week-end. J'ai eu du monde à la maison samedi soir. On a regardé un film. Les choristes, tu le connais? Et ta rando alors? Elle s'est bien passée? Ah, quelle chance! Tu as pris des photos? C'est superbe! Vous avez été vraiment chanceux. Vous êtes resté combien de temps? Tu m'as donné envie. J'ai besoin de prendre l'air moi aussi. E aí, você gostou da atividade? Se for o caso, não hesite em refazê-la mais tarde ou a fazer o diálogo com um amigo. Então é isso, pessoal, chegamos ao fim deste vídeo. Quero agradecer muito por terem assistido até aqui. Nós ultrapassamos os 1000 inscritos no canal. Isso é incrível e me deixa super feliz. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nada. Também siga a gente nas nossas redes sociais, todos os links estão na descrição. Espero que esses exercícios tenham ajudado você a revisar bem e reforçar seus conhecimentos sobre o passé composé. Esse é realmente um tempo verbal fundamental no francês e, depois do présent de l'indicatif, é um dos mais usados. Por isso, eu te encorajo fortemente a continuar praticando. Tire o tempo necessário para assimilar cada regra, revise os particípios passados irregulares e, principalmente, faça exercícios regularmente. Falando nisso, coloquei alguns links para exercícios online na barra de descrição. Se você se interessar, não hesite em dar uma olhada. E por fim, para você que ficou até o final, tenho uma perguntinha para você. Qual tempo verbal você acha mais difícil em francês e por quê? Estou ansiosa para ler sua resposta nos comentários. Tenho a impressão de que o passé composé vai ganhar, mas vamos ver. Obrigada mais uma vez por sua audiência e até a próxima. À bientôt. Ciao.